Como tudo nasceu. Histórias ilustradas sobre como as coisas nasceram. Agora vamos ver a história que irá passar. Você já se perguntou como surgiu o cinema? Hoje, ir ao cinema ou assistir a filmes em casa parece tão comum que quase esquecemos o quanto essa invenção foi revolucionária. O cinema não nasceu pronto. Ele foi fruto da imaginação humana, da curiosidade científica e de uma vontade quase mágica de dar vida às imagens. E, ao longo dessa trajetória, encontramos rivalidades, descobertas inesperadas e curiosidades que até hoje nos surpreendem. Muito antes da invenção das câmeras, povos antigos já buscavam representar movimento. Nas cavernas, animais eram desenhados em diferentes posições para sugerir deslocamento. No século XVII, a lanterna mágica de Athanasius Kircher projetava imagens em paredes e encantava plateias. Esses experimentos mostram que a semente do cinema já estava plantada. A busca por transformar imagens estáticas em histórias vivas. No século XIX, a fotografia mudou o jogo. Agora era possível capturar a realidade em um instante. Mas uma nova pergunta surgiu. Seria possível fazer essas imagens se moverem? Esse desafio inspirou inventores ao redor do mundo. Brinquedos ópticos, como o zootrópio e o fenextoscópio, criavam ilusões de movimento, girando imagens em sequência. Eram diversões populares, mas abriram caminho para algo muito maior. Thomas Edison e seu assistente William Dickson deram um passo à frente nos anos 1890 com o cinetoscópio, uma máquina que permitia assistir pequenos filmes individualmente. Foi inovador, mas limitado. Apenas uma pessoa por vez podia ver. O cinema como experiência coletiva ainda não havia nascido. A grande revolução veio em 1895, quando os irmãos Auguste e Louis Lumière apresentaram em Paris o cinematógrafo. Essa invenção não só filmava, como também projetava imagens em uma tela para várias pessoas ao mesmo tempo. Naquele dia, o cinema nasceu oficialmente como conhecemos. A reação foi de assombro. Trabalhadores saindo de uma fábrica, um bebê sendo alimentado, cenas simples que pareciam milagrosas em movimento. Uma das exibições mais famosas foi a chegada de um trem à estação. Dizem que o público, ao ver o trem se aproximando da tela, ficou apavorado, acreditando que seria atropelado. Verdade ou mito, essa história mostra o impacto gigantesco que aquelas primeiras imagens causaram. Enquanto os Lumière exploravam a realidade, Georges Méliès abriu a porta para a imaginação. Em 1902, lançou Viagem à Lua, com efeitos especiais que encantaram plateias. Méliès transformou o cinema em espetáculo, unindo magia, ficção e narrativa. Assim nasceram dois caminhos que ainda hoje definem a sétima arte: registrar o real e inventar mundos. O cinema rapidamente se espalhou pelo mundo. Nos Estados Unidos, Hollywood se tornou o coração da produção. Estúdios nasceram, estrelas foram criadas e a linguagem cinematográfica evoluiu. O cinema mudo trouxe ícones como Charlie Chaplin e Buster Keaton, que emocionavam multidões sem dizer uma palavra. Era a prova de que as imagens falavam por si. Em 1927, outra revolução. O som, o cantor de jazz foi o primeiro longa-metragem sonoro e mudou tudo. Atores precisaram se adaptar. Novas tecnologias foram criadas e o cinema nunca mais foi o mesmo. Poucos anos depois, em 1939, O Mágico de Oz e O Vento Levou popularizaram o cinema em cores.
tornando a experiência ainda mais mágica. E as transformações não pararam. Veio o cinema 3D, o IMAX, os efeitos digitais e, mais recentemente, o streaming, que levou a experiência para dentro das casas, mas, em essência, o cinema continua sendo o mesmo. A arte de contar histórias por meio de imagens em movimento. Outra curiosidade fascinante é como o cinema se tornou um reflexo da sociedade. Movimentos como o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague francesa mostraram que o cinema podia ser crítico, experimental e político. Já em países como o Brasil, o cinema novo levou para as telas a realidade social e cultural de um povo. O cinema também criou ícones que ultrapassaram fronteiras: Chaplin, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Bruce Lee, entre tantos outros. Não foram apenas artistas, tornaram-se símbolos culturais de sua época. Isso mostra o poder da sétima arte em influenciar não apenas a cultura, mas também a identidade coletiva. Afinal, como surgiu o cinema? Ele nasceu do desejo humano de dar vida às imagens, da fusão entre ciência, tecnologia e arte. Mais do que uma invenção, o cinema é um espelho da imaginação e da emoção humanas. De cavernas a câmeras digitais, a sua história é também a nossa história. E agora eu te pergunto, será que o cinema é apenas uma forma de entretenimento? Ou também a mais poderosa linguagem que a humanidade já criou? Gostou dessa viagem no tempo? Deixe o seu comentário e compartilhe o que você achou. Se você gostou, compartilhe também com quem vai querer conhecer esta história. Para ser avisado quando sair um novo vídeo, ative o sininho. E para conhecer mais histórias como esta, se inscreva no canal.